Na última década, a Petrobras ampliou significativamente seus investimentos na área de exploração e produção de petróleo e gás natural na camada pré-sal na Bacia de Santos, desde a prospecção de novos reservatórios até a implantação de plataformas e gasodutos para viabilizar a extração destas grandes reservas. O gasoduto Rota 3 faz parte de uma malha integrada e estruturada com ramais e vários pontos de conexão concebida pela Petrobras para viabilizar a produção de óleo e gás destes grandes reservatórios. Este sistema integrado, constituído pelas rotas 1, 2 e 3 e suas interligações, permitirá o aumento da capacidade de escoamento e processamento de gás natural do pré-sal da Bacia de Santos. Com aproximadamente 355 quilômetros de extensão total e capacidade de escoamento de até 18 milhões de metros cúbicos por dia, o gasoduto Rota 3 se inicia ao norte do Campo de Lula, passa pelos campos de Sépia, Atapu e Búzios, até chegar à praia de Jaconé, em Maricá, Rio de Janeiro, de onde seguirá por terra até o complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro, Comperj, em Itaboraí. Para realizar esse grande empreendimento, a Petrobras elaborou o projeto básico que incluiu as etapas de aquisição de dados ambientais e de dimensionamento do gasoduto. A Petrobras também realizou uma ampla pesquisa de mercado junto às empresas instaladoras de dutos e fabricantes de equipamentos submarinos, buscando obter simplificações técnicas e contratuais, visando aumentar a competitividade do processo licitatório. O gasoduto Rota 3 é composto por 4 trechos. Trecho marítimo profundo, com 195 quilômetros de extensão, diâmetros de 24 e 20 polegadas, em profundidades que variam de 650 metros até 2.300 metros. Trecho marítimo raso, com 102 quilômetros de extensão e 24 polegadas de diâmetro, de 58 metros a 650 metros de profundidade. Trecho marítimo ultra-raso, com 10 quilômetros de extensão, 24 polegadas de diâmetro, que fará a conexão das partes submarina e terrestre do gasoduto por meio de uma técnica denominada de perfuração direcional horizontal, situado na região da praia de Jaconé, em Maricá, no Rio de Janeiro. Já o trecho terrestre seguirá por 48 quilômetros de extensão e 22 polegadas de diâmetro até o Comperj, completando toda a extensão do gasoduto. A empresa Allseas venceu os processos licitatórios e foi contratada para executar o projeto detalhado, fornecer equipamentos submarinos, além de construir e instalar os trechos raso e profundo do gasoduto Rota 3. Para a execução deste projeto, a Petrobras foi responsável pelo fornecimento de 314 quilômetros de tubos de aço fabricados no Brasil. Durante a fabricação, os tubos receberam um revestimento externo em camadas para a proteção anticorrosiva, que consiste de uma camada de resina epóxi, uma camada de adesivo e, finalmente, o polipropileno. Além disso, um revestimento interno de epóxi líquido foi aplicado para a redução da perda de carga por atrito no escoamento do gás. Por conta da grandiosidade do projeto, foram fabricados e instalados um total de 21 estruturas submarinas, incluindo estruturas em linha, 7 ILTs, 2 ILYs, 4 inline valves, 3 plets e 5 plams, que são equipamentos utilizados na conexão futura do gasoduto, às plataformas de produção e à malha de escoamento de gás do pré-sal da Bacia de Santos. Estes equipamentos e demais matérias foram adquiridos nos mercados nacional e internacional. Os jumpers e os tubos foram fabricados no Brasil. As válvulas vieram da Itália. Os conectores dos Estados Unidos. Já os ILT, ILY, plets e plams da Holanda. 2 destes plams foram responsáveis pela conexão do gasoduto Rota 3 ao gasoduto Rota 2 por meio de jumpers rígidos, para que o gás possa ser escoado por 2 rotas diferentes, garantindo assim a flexibilidade do sistema de exportação de gás dos campos do pré-sal da Bacia de Santos.
Os plams foram interligados ao gasoduto através de jumpers rígidos, seções de tubos conformados e soldados a conectores em suas extremidades. Os jumpers, considerados itens críticos do projeto, são projetados para suportar a alta pressão interna do gasoduto e as cargas ambientais ao longo de sua vida útil. Eles possuem flexibilidade suficiente para acomodar possíveis desalinhamentos durante a sua instalação. Além dos conectores, cada estrutura submarina foi equipada com válvulas submarinas. Essas válvulas têm por objetivo permitir a conexão com as plataformas futuras e isolar partes do gasoduto. Os ILT e ILY têm entre 24 e 36 metros de comprimento, com peso entre 90 e 125 toneladas. Já os plats e plams variam de 72 a 160 toneladas de peso e possuem até 20 metros de comprimento, 10 metros de largura e 7 metros de altura. Assim como os ILT e ILY, essas estruturas foram equipadas com um hub para receber os conectores dos jumpers, além de válvulas e unidades de terminação para umbilicais e interfaces para ROVs. Todas as estruturas foram equipadas com mud mats, uma base retangular que garante a estabilidade do equipamento quando instalado no leito marinho. Previamente ao lançamento do gasoduto submarino, é realizada uma inspeção no solo marinho, por meio de veículo remotamente controlado, denominado ROV, a fim de confirmar os pontos de cruzamento com dutos submarinos e cabos de fibra ótica existentes, além de identificar possíveis obstáculos ao longo da rota. Para a implementação do gasoduto Rota 3, mais de 100 mil toneladas de tubos de aço de alta resistência foram transportadas por carretas da fábrica de tubos em São Paulo para uma base de armazenamento no litoral do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Durante as atividades de lançamento, embarcações de transporte de tubos do tipo Pipe Supply Vessels ou PSVs abasteceram as embarcações de instalação. Em seguida, embarcações de apoio prestaram a assistência necessária ao lançamento do gasoduto e nas atividades de interconexão e pré-comissionamento. O lançamento de 295 quilômetros do gasoduto, assim como a instalação das estruturas submarinas, foi realizado pelo navio Solitaire, em profundidades de até 2.300 metros. A bordo da Solitaire, a fabricação inicia-se pela área de montagem dos double joints, que consiste na soldagem de 2 tubos de 12 metros de comprimento. Nesta fase, os tubos são submetidos às seguintes etapas de fabricação: preparação das extremidades para soldagem, biselamento, soldagem e ensaios não destrutivos com o uso de técnicas de ultrassom, para verificação da qualidade final das soldas. Em seguida, os double joints são encaminhados para a linha de montagem principal, denominada Firing Line, localizada no deck inferior do navio. A Firing Line é uma linha de produção que consiste de 5 estações de soldagem, uma estação de ensaios não destrutivos por ultrassom e 2 estações de revestimento de campo. Após a finalização e ensaio das soldas, as juntas de campo são revestidas. Por fim, anodos de sacrifício são instalados para a proteção do gasoduto contra a corrosão ao longo de sua vida útil. O gasoduto, já soldado, testado e revestido, é então conduzido em direção à popa do navio através de roletes e lançados ao mar, formando uma suave curva em S, com o auxílio de uma estrutura metálica denominada Stinger. 3 tensionadores com capacidade conjunta de 1.050 toneladas são responsáveis pela sustentação e o lançamento controlado do duto. A instalação das estruturas inline, ILT, ILY e ILVs também é feita através da Firing Line, onde a estrutura é montada e soldada ao gasoduto, passando pelo Stinger até assentar no leito marinho.
Os PLETs são instalados após a finalização da instalação do gasoduto. A extremidade do duto é içada pela lateral do navio por uma estrutura denominada A-frame e fixada temporariamente enquanto a estrutura é soldada, testada e revestida antes de ser abaixada até fixar no leito marinho. Para a instalação dos PLEMs, as estruturas são içadas diretamente dos navios de apoio e abaixadas por toda a coluna d'água até o posicionamento final no leito marinho. Após a instalação do gasoduto e dos equipamentos submarinos, é realizada uma nova inspeção para confirmar as coordenadas da rota instalada, identificar possíveis danos ocorridos durante a instalação, além de confirmar se os tubos estão posicionados adequadamente no solo marinho. Com a finalização da instalação do gasoduto e das estruturas submarinas, deu-se início à instalação dos jumpers. A dimensão dos jumpers é obtida com precisão através da medição submarina num processo denominado metrologia. Para permitir qualquer deflexão e possível movimento do gasoduto durante a operação, os jumpers têm a forma da letra M. Um total de 9 jumpers submarinos foram instalados no projeto Rota 3. Para assegurar que a exportação do gás se inicie de forma confiável e segura, foi executada a atividade de pré-comissionamento do gasoduto. Esta fase consiste de uma inspeção interna através de dispositivo chamado PIG para identificar possíveis deformações e de teste hidrostático para verificar sua integridade estrutural. Em seguida, o interior do duto é seco e preservado contra a corrosão através da injeção de nitrogênio, até que se inicie a operação. Finalizando as atividades do projeto, é realizada uma inspeção externa final com o uso de ROV, para verificação e registro de imagens de todo o sistema submarino instalado. O projeto Rota 3 representa mais um marco importante no desenvolvimento da produção de gás no Brasil. Utilizando tecnologia, gestão integrada, boas práticas de operação, segurança e preservação à vida e ao meio ambiente, estamos preparados para superar novos desafios em um mercado cada vez mais exigente, garantindo o suprimento energético do país.